Conheça agora a história e os modelos de ônibus da marca Tecnobus, criada pela Itapemirim na década de 80 e operada até início dos anos 2000, com vários modelos de fabricação própria. Uma das marcas registradas da Itapemirim foi a criação dos primeiros ônibus 3 eixos do país e criação de seus próprios modelos utilizados por décadas, com sua tradicional cor amarela, denominados Tribus. A Aviação Itapemirim S.A. é uma grande e conhecida empresa brasileira de transporte de passageiros, fundada em 1953 no município de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, ingressando também no transporte de cargas rodoviárias e chegando a operar sua própria empresa de aviação comercial de cargas durante a década de 90. No transporte rodoviário de passageiros, o interesse em levar particularidades para sua frota surgiu na década de 70, fazendo modificações em suas próprias oficinas, quando adaptou um terceiro eixo a um de seus modelos Mercedes O326, criando seu primeiro protótipo de 3 eixos. O objetivo: aumentar a capacidade de carga do veículo, permitindo o transporte também de encomendas. Em 75, persistindo na ideia, encarregou a Ciferal de construir outro exemplar com 3 eixos, com base numa plataforma Mercedes-Benz O355, para a posterior homologação junto ao DNER. Mais 4 desses protótipos seriam construídos e testados até que, 5 anos depois, em 81, o chassi Tribus foi homologado, autorizando a Itapemirim a produzir para uso próprio ou para terceiros. A partir dele, a Itapemirim poderia dispor de um veículo com bagageiro amplo para transporte de encomendas, respeitando a carga máxima permitida por eixo, já que a empresa se estruturava não só no transporte de passageiros, mas também de cargas. Como as grandes fabricantes nacionais não dispunham ainda de chassis de ônibus com 3 eixos, o Tribus foi a solução caseira da Itapemirim, criando o primeiro ônibus 3 eixos do país. A Itapemirim já era a maior frotista Mercedes-Benz do país, utilizava os motores Mercedes e elementos mecânicos de terceiros, porém com longarinas e travessas fabricadas e montadas em sua própria oficina no Espírito Santo. Com peso bruto total de 18,5 toneladas, o Tribus admitia carroceria para 42 passageiros, repassando os chassis para a Ciferal para receberem a carroceria Dinossauro, com maior distância entre bancos, e bagageiro de 11,2 metros cúbicos e 3,4 toneladas de capacidade de carga. A encomenda inicial feita pela Itapemirim na Ciferal foi de 96 carrocerias, mas a Ciferal entregou apenas 27 unidades do desatualizado Dinossauro 1, alegando excesso de pedidos. Na verdade, a Ciferal já estava em profunda crise financeira e iria à falência pouco tempo depois. Este foi um ponto interessante da história, pois o Ciferal Dinossauro era um modelo todo de alumínio idealizado por outra grande empresa brasileira, a Cometa, que futuramente, após a falência da Ciferal, também criaria sua própria fábrica de ônibus, a CMA, com os famosos modelos Flecha Azul. Mas, neste ponto da história, lá estava um Dinossauro recebendo o terceiro eixo da Itapemirim, que também criaria sua própria montadora. O problema enfrentado com a Ciferal levou a Itapemirim a aproveitar como oportunidade, substituiu a carroceria Ciferal pelo modelo Diplomata da Nielson, mais moderno e com a nova dimensão permitida de 13,2 metros, com motor OM 355LA. Em meio à maciça campanha de lançamento do novo ônibus, aproveitou para atualizar a programação visual da frota. Veja parte do comercial da época. São 3 eixos. 3 eixos? Se não fosse tão grande, eu diria que é um ônibus. Vamos interceptá-lo. O futuro chegou sobre 3 eixos. Tribus já operando para São Paulo. Tribus, perto dele, tudo parece brinquedo.
Em 1982, a Itapemirim apresentou um novo projeto, sua carroceria própria, um ônibus rodoviário de 2 eixos denominado Superbus, sobre plataforma Mercedes-Benz O364. Mais tarde, o chassi também seria próprio. No final do ano de 82, a empresa já fabricava em média 8 Superbus e 15 Tribus por mês. Com uma frota de 2.200 ônibus, só a renovação de rotina exigia a aquisição mensal de 25 unidades, sendo essa demanda própria mais do que suficiente para manter a linha de produção em funcionamento. Como uma fiel cliente Mercedes-Benz, a Itapemirim continuou adquirindo produtos Mercedes, inclusive os modelos monoblocos 6x2 O370, lançado em 1984. Em 85 foi lançado o Tribus 2, com grandes modificações estéticas e mecânicas, motor Mercedes-Benz O355/6 e câmbio ZF de 6 marchas, o primeiro de fabricação completa pela Itapemirim, com dianteira evoluída do Superbus e com linhas e laterais inspiradas no Nielson. A suspensão passou a ser pneumática e o truque passou para a frente da tração. O Tribus 2 chegou acompanhado pelo correspondente Superbus 2, com igual estilo. No final do ano de 89, foi apresentado o Tribus 3, juntamente com algumas grandes novidades. A fábrica dos ônibus foi fundada como Tecnobus Implementos Rodoviários Limitada e foi lançada a nova pintura. O Tribus 3 era um projeto totalmente novo, o mais produzido da marca, com estrutura de alumínio, para-brisas inclinados e mais amplos, inicialmente com motor Mercedes O355/6LA, o mesmo do O371, e posteriormente OM447LA, o mesmo do Mercedes O400. As carrocerias de aço continuaram a ser fabricadas, denominadas Superbus e Tribus 2M. Algumas raras versões com chassis Scania também foram montadas. Em 1990, a Tecnobus projetou um furgão chamado Clip, para suprir suas necessidades como operadora logística e distribuidora de cargas urbana, um veículo de projeto próprio com cabine integrada ao compartimento de carga, montado sobre chassis Agrale. A produção seriada teve início em 91. Em paralelo ao Clip, foi desenvolvido o Cargo Car, transformação de monoblocos O355 em grandes furgões de carga, com capacidade para 30 metros cúbicos. Também na primeira metade da década de 90, os ônibus Tecnobus foram mais uma vez renovados, lançando-se os Tribus 4 e Superbus 4. Visivelmente aproximando-se bastante do monobloco Mercedes-Benz O400. Afinal, neste período, a marca adquiriu o ferramental da Mercedes, que estava encerrando definitivamente a produção de seus monoblocos no país. A Itapemirim chegou a apresentar um protótipo de caminhão semipesado com cabine integrada ao baú, projeto logo abandonado, já que a seguir a fabricação de furgões também foi suspensa, dada a grande oferta de vans e veículos leves de carga que surgiu no mercado ao longo da década, eliminando também outros projetos de crescimento da marca. Assim, aos poucos, a Tecnobus perdeu sua função, ficando reduzida à prestação de serviços e manutenção e reparo da frota de ônibus e caminhões do grupo.
Em 1999, a Itapemirim começou a reequipar parte da sua frota com produtos Buscar e, posteriormente, o Marco Polo, sendo alguns dos últimos chassis Tecnobus utilizados com carrocerias Buscar, reduzindo a dependência de carrocerias próprias. Novo modelo rodoviário ainda seria preparado, o Colabus, em 2003, com chassis Tribus e carroceria utilizando peças Buscar. O nome Colabus em homenagem ao fundador da empresa, Camilo Cola. Poucas unidades foram construídas e foram os últimos exemplares Tecnobus, mas os ônibus deixaram sua história.